O dia a dia da gente é parecido com dirigir um automóvel numa cidade grande. Você tem que respeitar o espaço do outro, os semáforos vão dizer quando você pode avançar, quando você tem que parar. Às vezes ocorre um acidente, você tem que desviar por 2, 3 quadras para retomar o seu caminho. Às vezes o seu pneu fura e por mais bravo que você fique, o buraco não vai se fechar sozinho. É mais ou menos assim o dia a dia da nossa vida. Se você for uma pessoa ética, você não vai poder ocupar o espaço que o outro ocupa, você vai ter que lidar com as pessoas que vão aparecer pelo seu caminho, você às vezes tem que dar uma parada para pensar ou repensar determinadas coisas, às vezes desviar devido a alguns obstáculos e fazer uma nova rota para atingir o seu objetivo. Enfim, eu costumo dizer que se você encontrar um caminho livre de obstáculos, provavelmente ele não vai te levar a lugar algum. A vida é assim, ela tem obstáculos inesperados, alguns você até espera, mas ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Todo mundo diz isso. Então uma vida sem obstáculos é praticamente impossível. O problema é como a gente reage diante de um obstáculo ou de uma frustração. Muitos de nós se revoltam, não admitem, não aceitam, ficam culpando os outros, ou culpando a si mesmo, ou culpando o azar. Como que isso acontece comigo? Que inferno, ficam remoendo, e quanto mais eles remoem aquela revolta, mais nebulosa fica a mente, e ainda implicando em atitudes incoerentes, porque a mente está muito nebulosa. Enfim, enquanto você está reclamando, enquanto você está revoltado, a vida continua e você está parado. Esse é o grande problema. Por isso que é muito interessante você exercitar e cultivar a partir de agora a aceitação. Aceitação significa simplesmente, diante de uma determinada situação, de um obstáculo ou de uma frustração, simplesmente olhar para ela e dizer: bom, isto é o que está acontecendo. O que eu vou fazer a partir de agora com isso? Eu vou dar um exemplo muito simples do que não é aceitar. O sujeito perde o emprego. O chefe dele chama: olha, infelizmente nós estamos aqui com um corte pessoal e tivemos que dispensá-lo. Como? Eu trabalho há tantos anos, sempre fiz o meu trabalho muito bem feito, sempre fui muito respeitado. Eu não aceito isso. Eu quero falar com o presidente da companhia. Ok, você quer falar com o presidente da companhia? Eu trabalho há muitos anos no mundo corporativo e nunca vi uma demissão ser revertida dessa forma. De qualquer forma, você quer ir falar com o presidente? Marque lá uma entrevista com ele. E a secretária assistente diz lá: olha, daqui 2 dias a tal hora. E o sujeito vai para casa, revoltadíssimo. Em casa ele acaba discutindo com a esposa, não tem paciência com os filhos. Como que isso acontece comigo? É um absurdo, uma injustiça. Sou vítima desse sistema. Eles vão ter que reavaliar essa situação. E aí 2 dias depois, algumas horas antes da entrevista, ele recebe uma chamada dizendo: olha, infelizmente o presidente vai ter que cancelar esse encontro com você, porque ele vai ter que viajar emergencialmente e voltará daqui 15 dias. Para você ver a importância que o presidente está dando para essa situação. Enquanto você ficou revoltado, tentando falar com o presidente, balbuciando, minando, poluindo a sua cabeça, você estava parado. E nada vai mudar. A probabilidade é mínima de mudar. A vida continuou. Se você lá atrás tivesse: bom, agora eu estou nessa situação, deixa aqui eu fazer uma lista dos meus contatos, deixa eu aqui atualizar o meu currículo, espalhar meu currículo para tudo quanto é lugar, você já estaria andando, você já estaria no caminho, numa retomada, ao invés de ficar parado reclamando. Isso é muito comum em muitas situações, não precisa ser só emprego.
Muitas situações com as quais nós nos deparamos, a gente não as aceita. E enquanto fica revoltado, se debatendo, tudo para você, enquanto a vida continua. O interessante de você cultuar a aceitação é que você começa a se preparar para as mudanças do mundo, para aquelas coisas que vão acontecer inesperadamente. Aí você diz assim, mas estou preparado para tudo? Não, você está preparado para aceitar as mudanças do mundo. É um pouco diferente. Eu vou dar um exemplo interessante. O nosso ego, ele fica o tempo todo no passado e no futuro, raramente no presente. Pode reparar, no passado e no futuro, no passado e no futuro. No passado, nas mágoas e nos rancores. E no futuro, nos medos. Quando você começa a praticar a aceitação, dada uma determinada situação inesperada, uma frustração qualquer, e você a encara, sem fazer qualquer tipo de julgamento, você começa a lidar com aquilo e pensar o que você vai fazer para superar o obstáculo, para resolver o problema. Não joga na mala, não joga no cofre das mágoas e rancores, nada, porque aquilo te pesa. E a partir do momento que você começa a fazer isso, além do seu passado começar a se tornar mais leve, você começa a temer menos o futuro. Não porque você está preparado para tudo, porque ninguém está, mas porque você está preparado para aceitar o que vier. Sabe que é importante aceitar o que vier. Você está ouvindo isso e talvez esteja imaginando que a aceitação é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. A aceitação é um ato de coragem. Não tem nada a ver com colocar o rabo no meio das pernas ou se conformar com as coisas. A aceitação é só para os fortes, porque a partir do momento que você encara os fatos e a situação da forma real como você a interpreta, você começa a estudar o que você vai fazer em seguida. Você tem a clareza da situação presente e começa a estudar o que você vai fazer em seguida, como contornar o obstáculo, como resolver o problema. Há também uma coisa muito importante a ser dita. Nós temos que separar aquilo que é persistir da teimosia. Uma coisa é você ter persistência e outra coisa é você ser teimoso. Um exemplo. Imagina que você fez vestibular para entrar naquela Universidade Federal de Medicina, naquela Universidade Federal para fazer um curso de medicina, e você não foi bem no primeiro vestibular, não passou. Você está se preparando para o segundo, de novo você não passou, mas você tem, a cada fracasso você se revitaliza, sabe onde errou, vai estudar mais, você tem certeza, você tem um sentimento muito forte de que você vai conseguir. Isso é persistência. Outra coisa é aquele sujeito lá tentando falar com o presidente para tentar reverter a demissão dele. Isso é teimosia. A persistência é uma coisa, a aceitação é outra. Não adianta ser teimoso diante de um fato concreto. Você precisa aceitar. Portanto, em casa, faça uma lista de todos os problemas que você vivencia hoje e separe aqueles que você deve persistir e aqueles que você deve aceitar para tomar as medidas alternativas de solução do problema e de contorno do obstáculo. Por fim, não fique fazendo julgamentos sobre as coisas que te acontecem e buscando respostas, porque a nossa incompreensão sobre o que nos aconteceu, ela pode esperar, porque um dia as respostas virão, mas a nossa vida não pode parar, tem que continuar. E a aceitação está longe de ser um fim. Aceitar é um começo. É o começo de uma nova fase.